No vídeo de hoje eu vou falar como 99% das pessoas ricas fazem dinheiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Mente de Milhão. Eu sou Robson Andrade e no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de como 99% das pessoas ricas fazem dinheiro. Lembrando a vocês que esse vídeo é baseado em um livro chamado Fake, onde o autor é o mesmo autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, um livro de grande sucesso entre o mundo dos empreendedores e das pessoas que querem aprender mais sobre empreendedorismo. Onde Robert Kiyosaki ele é bem conhecido pelas suas opiniões a respeito de empreendedorismo e a respeito da educação financeira. Ele defende de que a educação financeira quanto o empreendedorismo seriam coisas que as crianças ou nós, tanto as crianças quanto nós, deveríamos aprender já na escola, antes de ingressar para o mercado profissional, antes de ingressar às vezes até em uma faculdade ou em algo do tipo. Deveria ser coisas que já teríamos que ter conhecimento antecipadamente, até pelo fato de termos pessoas mais empreendedoras de forma antecipada, ou jovens empreendedores, vamos dizer assim, algo que até não é tão incomum hoje em dia, como já se foi antigamente. Então Robert Kiyosaki defende esse ponto e, ao meu ponto de vista, também é algo bem interessante. Eu acredito, da mesma forma que ele comenta em muitas palestras que ele dá, em muitas entrevistas, ele fala muito a respeito disso. Eu também acredito que seria ideal, mas é algo, quem sabe, futuramente vemos. Talvez em nosso país demore ainda a ser adotado. Em outros países afora existe muito isso, as crianças já têm alguns tipos de matéria mais objetivas. Mas se tratando do nosso Brasil, é claro, não tem muito o que se esperar. Quem sabe futuramente, quem sabe nos próximos 20, 30 anos, né? Enquanto essa qualificação não chega nas escolas ou outras coisas que contribuam para que mais pessoas sejam bem-sucedidas dentro da nossa própria economia, não resta outra opção a não ser procurarmos por conta própria e sairmos um pouco dessa medianidade que todo mundo vive, que é apenas estudar o básico, fundamental e médio ali, às vezes fazer uma faculdade e acreditar que ali já é o final de tudo, que você chegou no seu ápice do sucesso, onde que às vezes ali nem é o caminho do sucesso. Existem muitas pessoas que adquiriram isso, às vezes procurando oportunidade, não em si uma faculdade ou algo do tipo. Infelizmente, a nossa sociedade, ela nos faz acreditar principalmente que o caminho para o sucesso é isso. É claro, é necessário sim entender. Você às vezes gosta, tem uma facilidade de aprender sobre certa área e você vai procurar aprender. Não que tenha que ser obrigatório ou necessário para se ter sucesso. Então é coisas que ele faz grandes questionamentos e ele fala muito a respeito em um dos seus livros. Lembrando também que no comentário fixado e na descrição do vídeo, nós sempre estamos deixando algumas indicações de livros aí. Livros que foram escritos por muitas pessoas de sucesso e que muitas pessoas que obtiveram sucesso usaram como base para despertar o seu próprio pensamento empreendedor. Então, quem quiser dar uma passadinha aí e conferir no final do vídeo, tá aí a sugestão. Robert Kiyosaki fala sobre quais estratégias ele usou e ele usa até hoje para adquirir riqueza e como ele conseguiu ser tão bem sucedido usando essas estratégias. Então vou falar sobre alguma dessas estratégias que ele fala nos seus livros e também está relacionada. Por isso, o principal motivo dele defender tanto a questão da educação, do empreendedorismo e coisas afins, pelo fato da sua vida ser baseada em ensinamentos de um pai que tinha pós-graduação, mas não tinha visão, não tinha mente empreendedora. E pelo segundo pai, que seria o pai rico, que não era um pai rico, entre aspas, tão rico assim de forma financeira, mas era rico de empreendedorismo. E foi quem lhe ensinou a maioria das coisas que ele adotou ao longo da sua vida. Então eu vou falar a respeito dos principais. O primeiro apontamento que fala é a respeito das pessoas aprenderem mais sobre a contabilidade. Quando se fala de contabilidade, existe para muitas pessoas é até algo difícil de se entender, né? Pois as pessoas veem a contabilidade como algo complexo. E sinceramente não é. Eu falo isso por eu mesmo fazer parte desse grupo de contadores. E a contabilidade não é aquilo que muitas pessoas veem como uma matemática, ou às vezes as pessoas perguntavam para mim antigamente: o que vocês faz? Eu faço faculdade de contabilidade e vice-versa, ou até se você faz no momento, provavelmente alguém já chegou para você e perguntou: o que você estuda? E você falou: eu estudo ciências contábeis. E as pessoas ficaram meio assim assustadas: caramba, é bem difícil ou isso ou aquilo. Mas a contabilidade em si não é difícil. A contabilidade é uma ciência que cuida, que estuda o patrimônio das pessoas. Ela não é uma faculdade de exatas, ela é uma ciências humanas. Afinal, todo o patrimônio que é estudado por nós é voltado a patrimônios criados por pessoas e não ciências exatas como por exemplo a matemática em si ou a física ou coisa do tipo. Então Robert Kiyosaki fala que é muito importante as pessoas entenderem pelo menos o conceito básico da contabilidade, onde a principal base é entender sobre o que são ativos e o que são passivos, e em terceiro lugar sobre impostos. Impostos, a maioria das vezes é visto como algo cruel, principalmente se tratando do Brasil, não é verdade? Quando se fala de impostos, imposto, o governo vai tributar tal coisa, o governo, ou então às vezes a pessoa até fica preocupada porque começou
pessoa a ter um salário melhor e vai ter que pagar imposto, vai ter que ter imposto retido na fonte e vice-versa, mas de certa forma tem que ser visto como uma coisa positiva, pois os impostos nem sempre é sinal de que eu ou você estamos pagando literalmente para o governo. O sentido das tributações é o governo pegar esse dinheiro, na teoria pelo menos teria que ser aqui no nosso país também, é o dinheiro que o governo arrecada e ele repassa para a saúde, para a educação, para cultura, para turismo, para todo tipo de investimento que é possível fazer um país crescer, pois os países se desenvolvem dessa forma. É o mesmo dinheiro que nós trabalhamos ali. Nós trabalhamos, compramos, pagamos os impostos, eles vai lá e volta para a gente de outra forma. Na teoria seria assim, mas infelizmente é algo que é bem falho, se tratando de Brasil, porque ligamos a televisão, sempre tem algo envolvendo corrupção ou vice-versa. São coisas que o Brasil, para poder se tornar uma potência e tem capacidade para se tornar comparado à China, aos Estados Unidos ou outros países desenvolvidos, não é questões naturais, não é de recursos naturais, porque o nosso país ele é muito rico, é um dos países que mais produz carne, é um dos países que mais produz soja, milho, entre outras coisas aí diversas. E as pessoas que produzem, elas não estão preocupadas em produzir para vender dentro do país, porque se torna inviável. Então tudo que a gente faz é para fora. Vamos dizer que de 100% do que é produzido nessa parte de agro e de plantação e colheita é vendido para fora, porque é inviável. O que um governo igual o nosso devia fazer era transformar isso viável. Assim a economia local primeiro se fortificaria para depois ser priorizada afora ao mundo, igual os Estados Unidos faz. Os Estados Unidos, o costume deles, na verdade, lá em relação à economia, a impostos é totalmente diferente. O imposto é pago lá e muitas coisas é mais pago até de um valor mais alto que nós aqui. Lá tudo que é comprado no mercado, se você vai comprar um lanche, você já sabe o imposto que você vai pagar na hora ali. E ele é cobrado diretamente do governo para você, não é feito ponte entre o supermercado, a loja e coisa e vice-versa. Ele é uma tributação feita por fora. Às vezes, se fosse adotado isso em nosso país, poderia melhorar em algum aspecto, mas quem sabe futuramente, né? Quando tivermos aí um governo um pouco mais competente, coisa que não vemos aí, deve ter uns 30 anos. Então ainda tem muita coisa a ser esclarecida. Mas voltando para o que interessa a respeito da contabilidade, o que é defendido pelo autor é realmente a questão. Eu tenho que saber o que são ativos e qual a necessidade deles para mim, da mesma forma que passivos. E também como impostos, eu tenho que estar ciente de que os impostos nem sempre para mim é uma coisa ruim. Pelo contrário, se às vezes eu pago mais imposto, é um sinal de que eu estou vivendo melhor, de que eu estou tendo mais lucro, de que eu estou tendo mais resultado. Assim como ativos e passivos. Geralmente os ativos são aquilo que eu consigo criar para me trazer mais recursos e os passivos são todas as minhas obrigações. É algo que eu já falei a respeito no vídeo do livro Pai Rico, Pai Pobre. Se você quiser pode passar lá e dar uma olhadinha novamente a respeito do que são ativos, passivos e impostos. A segunda coisa que Robert Kiyosaki fala a respeito é sobre as dívidas. Muitas das pessoas ricas possuem dívidas, muitas dívidas também, mas nem por isso quer dizer que elas vão ficar pobres, porque as dívidas que elas criam são geradas para criar mais riqueza ainda. Existem dois tipos de dívida, as dívidas boas e as dívidas ruins. Geralmente dívidas ruins são dívidas que você faz sem necessidade alguma, que você faz apenas para te gerar passivos, né, que são apenas obrigações. Então eu fico preso, ou você vai ficar preso apenas aquelas coisas que vão te fazer trabalhar apenas para manter ou para pagar. Você faz o empréstimo, você vai ficar refém do empréstimo de um banco, você vai ter que pagar aquilo por 2, 3 anos, dependendo do valor. Se você compra um carro financiado, se você compra uma casa, então são coisas que você vai agregando de forma negativa. Então são dívidas ruins. Quando ele fala de dívidas positivas ou dívidas boas, é você procurar oportunidades, às vezes, para fazer uma dívida e transformar ele em um negócio. É você gerar emprego, é você gerar valor agregado, é você criar valor para a sociedade. E no final das contas o imposto vai ser apenas uma consequência. Então as pessoas que geralmente adquirem riqueza, chega um momento em que elas não estão preocupadas com o imposto, pois elas sabem que elas podem estar sempre focadas em outras coisas e criando uma certa dívida que vai gerar mais recurso para ela, que vai gerar mais retorno. O imposto em si é algo que torna um dos menores fatores ali em relação a outras coisas. Claro que também não pode deixar de falar que o imposto é importante. É importante, por isso existe um contador em uma empresa. Existe um contador, existe um departamento financeiro. Porque o papel deles é exatamente esse. É estudar qual o melhor caminho que essa pessoa, dono dessa empresa, criou e qual o melhor caminho de às vezes, evitar uma carga muito alta de impostos ou algo do tipo. E não falar que ele não deve pagar. A terceira coisa que também é bem importante que Robert Kiyosaki fala em suas obras é a respeito de você não acreditar que você sabe o suficiente, que você tem o conhecimento majoritário de tudo, que você pode ter pós-graduação, você pode ser doutor em
economia, doutor em qualquer coisa que seja, pós-graduado, isso não quer dizer que você sabe de tudo, que você é capaz de lidar com tudo. Por isso é importante às vezes você estar sempre cercado de pessoas que dominam aquilo que você não conhece, porque às vezes você pode até acreditar que tem conhecimento essencial para fazer determinada tarefa ou para dar conta de um determinado negócio por si próprio, mas muitas vezes você, mesmo sendo doutor, tendo diploma e vice-versa, eu sou o rei do conhecimento, na sua concepção, sempre vai existir outras pessoas, que vão ter um conhecimento de outra coisa super além de você. Você nunca vai ser melhor que ninguém. Então ele diz que você sempre tem que procurar pessoas para agregarem valor a você. Eu não tenho conhecimento sobre um marketing, por exemplo, eu vou procurar pessoas que tenham uma grande experiência, que tem esse vasto domínio em marketing. Eu vou procurar trazer alguém para minha equipe, ou estar próximo dessas pessoas para mim entender aquilo que eu não sei ainda. É a mesma coisa de um contador. Eu não sei nada de contabilidade, eu vou procurar entender melhor, eu vou procurar um bom contador para minha empresa e assim por diante. Se trata não só de negócio, mas de outras coisas também, que querendo ou não, somos influenciados. Se vivemos no meio de pessoas medíocres, vamos se tornar medíocre, mesmo sem perceber. Se vivemos no meio de pessoas que agregam um valor para nós, às vezes em outra visão, até por exemplo de empreendedorismo, se você tá no meio de pessoas empreendedoras de negócios ali, você vai começar a despertar um pensamento parecido com o deles. Às vezes não igual, até porque não existe pensamento igual, mas você vai entender o conceito, você vai entender qual que é a dinâmica das coisas que eles falam, porque você vai estar confuso em um certo momento em estar conversando com pessoas. A pior coisa que tem é você às vezes estar sentado em uma roda de pessoas e elas estão falando de alguma coisa e você tá lá perdido, sem entender nada do que acontece. E muita gente acontece isso com todo mundo. Em todo momento. Quando você está em um local que você domina, é ótimo. Mas quando você não está, quando existem outras pessoas que dominam aquilo que você simplesmente está perdido, você vai procurar aprender, porque você não quer ficar para trás. A quarta coisa que é importante de você saber a respeito de empreendedorismo e de negócio, e a respeito principalmente da sua própria mentalidade. Robert Kiyosaki, ele fala em uma parte do seu livro que as pessoas geralmente, às vezes, vivem na zona do comodismo e não se questionam às vezes. Então ele fala que as pessoas têm que começarem a se auto-questionar. Às vezes perguntar para si mesmo se isso ali é o suficiente para ela, se é aquilo que ela realmente deseja, e de que forma ela vai atingir o objetivo dela e de que forma ela vai chegar a esse objetivo, que caminhos ela vai ter que seguir, e não simplesmente ficar convencido de que às vezes só fazer um investimento em algo específico ali é o suficiente, ou simplesmente fazer um determinado curso é o suficiente para ela. É claro que apenas quem pode determinar o que é importante ou não para si mesmo é você. Eu determino o que é importante para mim e eu determino que caminho eu vou tentar seguir, que caminho eu vou buscar trilhar para poder atingir meu objetivo. Ele faz um questionamento a si mesmo sobre os objetivos que ele tem e de que forma eles vão atingir. É algo que ele sugere que as pessoas também procurem fazer. Sair um pouco dessa zona de mediocridade, né? Que é apenas viver ali no paralelo com as demais e simplesmente se convencer de que aquilo é o essencial, de que elas não podem fazer mais e não podem ir mais além. Então fica aí uma dica bem importante para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não posso deixar também de pedir a vocês que se inscrevam no canal e ativem suas notificações. Até breve!